Quarta-feira da oitava da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele tempo, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um belíssimo texto, um texto exclusivo de São Lucas, conhecido como o texto dos discípulos de Emaús, né? Essa aparição se dá no finalzinho do dia mesmo da ressurreição, no domingo da ressurreição. Então é uma aparição que é posterior àquela aparição que meditávamos ontem, de Maria Madalena, e é uma aparição meio que quase simultânea com essa aparição que acontece para os 11. Depois também nós meditamos ela com mais carinho no segundo domingo da Páscoa. Nesse evangelho de hoje nós temos também, vamos chamá-lo de uma obra de arte, quase como se São Lucas pintasse com palavras uma Santa Missa. O que está acontecendo aqui nesse evangelho? Exatamente o que acontece com você em cada Santa Missa. Bom, não tanto quanto, né? Porque no caso aqui nós tínhamos Jesus falando com os discípulos e você tem que suportar um sacerdote quando você vai numa Santa Missa, que por mais que faça as vezes de Cristo, no momento ali da transubstanciação, mas na hora que o padre fala, ele vai falar ali inspirado pelo Espírito Santo, vai fazer todo o seu esforço, aí é um sacerdote falando com você, né? Mas são as mesmas partes. Os discípulos estão caminhando, e enquanto eles estão caminhando, o que Jesus fala com eles? O que está acontecendo ali? Está acontecendo a palavra de Deus no coração daqueles homens. O texto diz, né? Enquanto caminhavam, Jesus foi como que iluminando as suas mentes, esclarecendo tudo aquilo que no Antigo Testamento se referia a Jesus. Então Jesus deu ali uma homilia, fez ali uma aula de Sagrada Escritura com aquele pessoal, aqueles 2 meninos, e foi falando e foi explicando, e o coração deles foi se aquecendo, né? Então, quando eu ouço esse evangelho, eu peço muito a Deus essa graça, né, Senhor, que quando eu estiver na Santa Missa pregando, quando eu estiver preparando este momento para esse povo que vai ouvir essa homilia, né, que a sua palavra alcance o coração deles e que o coração deles também se sinta aquecido, não por mim, mas pela vossa palavra, né? Então foi isso que aconteceu com esses 2 meninos. A primeira parte da missa, a liturgia da palavra, foi o próprio Cristo que ali apresentou para eles. A
A palavra falando na palavra, o verbo divino tornando inteligível a palavra divina numa forma humana no coração daqueles dois homens. Mas depois eles chegaram ali num ponto onde eles iriam descansar. Chegaram ali num lugar onde eles iam fazer uma refeição. E ali eles pedem para Jesus, né? Fica conosco. Jesus atende a esse pedido, né? Que oração fantástica que todos nós podemos fazer todos os dias. Você ao acordar, ao ir do seu trabalho, né? Dizer para Jesus, Jesus, fica comigo. Vamos comigo para o meu trabalho. Jesus, eu estou aqui hoje no meu lazer, vou jogar aqui uma bola com os meus amigos, né? Fica comigo. Jesus, eu vou passar essa tarde com a minha família, vamos assistir um filme, vamos fazer um divertimento. Jesus, fica conosco, fica onde estivermos. E ali Jesus então atende a esse pedido e começa então a segunda parte da Santa Missa. Já tivemos a liturgia da palavra, agora nós temos a liturgia eucarística. São Lucas ele chama a atenção para esse gesto, né? Ele dá um nome para a Eucaristia próprio dele, próprio do seu Evangelho dos Atos dos Apóstolos, a fração do pão, o partir do pão. Então Jesus toma o pão, dá graças, parte, dá aos discípulos. E naquele momento os olhos dos discípulos se abrem. Interessante porque é um contraste. Os olhos se abrem, mas eles não veem mais Jesus. Eles não haviam reconhecido Jesus, mas agora eles reconhecem. Reconhecem Jesus no partir do pão, na Eucaristia. Então esse Evangelho traz para nós não só essas duas partes da missa muito bem apresentadas, mas uma verdade de fé profundíssima. A presença do ressuscitado no nosso meio agora é diferente. Os apóstolos não têm mais aquele Jesus que está andando ao lado deles, que toca neles, que caminha com eles, que sua, que está ali partilhando refeições com eles, mas a presença dele agora se dá no partir do pão, na Eucaristia. Não é outro Cristo, é o mesmo Cristo. É o Cristo agora glorificado, é o Cristo ressuscitado. Então que você possa saborear essa presença. Nos domingos, nas santas missas que você participa, essa aqui foi uma missa, num domingo, mas também todos os dias que Deus te der essa oportunidade de participar de uma santa missa, ter essa alegria do seu coração ser aquecido pela palavra, mas acima de tudo, reconhecer Jesus no partir do pão. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.